Salve guys, seja bem-vindo a mais um vídeo do Shoulder Plays. Continuando a nossa série de explorando a Game Pass, hoje eu trago um jogo pra você que ama jogos de turno e de colecionar monstrinhos também, à la Pokémon, que é o Cassette Beasts. E assim, pessoal, não tem como falar de um jogo desse sem dar umas comparadas com Pokémon, né? Afinal de contas, esse é o pai desse estilo de jogo, né? Então em alguns momentos eu irei fazer lives comparações, mas assim, também não é um vídeo pra falar que um é melhor e o outro é pior, porque pra mim são dois jogos bem distintos e bem diferentes, tá? Cada um tem o seu devido valor. Você entendeu, velho? E já vou começar falando da história, tá? Em Cassette Beasts, você acorda numa praia misteriosa e explorando um pouco ali, logo no começo você já descobre que se trata de um mundo paralelo do que você vivia antes. E que as pessoas que vivem nessa sociedade também vieram de outros mundos. E como se isso já não fosse estranho o suficiente, nesse lugar as pessoas podem se transformar em monstros através de fitas cassetes. É isso mesmo que você ouviu. O primeiro ponto forte desse jogo que eu achei é a exploração do mundo. Eu achei muito dinâmico e fluido porque você tem ações como, por exemplo, simplesmente pular. Pode parecer meio bobo, mas eu acho que esse tipo de ação, ele auxilia muito a criar um mundo para se explorar por causa da verticalidade que proporciona no jogo. Você consegue subir em plataformas, subir em morros, subir em montanhas. Às vezes eu senti a sensação que o jogo era quase um plataforma ali, porque tem partes em que você pode acabar caindo em buracos e você tem que calcular muito bem os pulos para passar determinados lugares. Isso deixa a exploração muito mais interessante e menos tediosa, como era nos Pokémons antigos, por exemplo, que você só andava e corria basicamente. E um detalhe legal é que esse mundo é totalmente aberto desde o começo, com exceção que você precisa de alguns monstros específicos para liberar algumas habilidades. É isso mesmo, os monstros eles liberam habilidades que te ajudam a explorar o mundo, e isso é muito legal. Então, dependendo do monstro, você consegue nadar, você consegue escalar, dá pra flutuar no jogo. Então, o mundo ele é todo aberto desde que você tenha os monstros e também, obviamente, ele balanceia essa exploração, porque se você for rushar muito pra frente também, você vai encontrar monstros de level alto e não vai conseguir avançar, né? E além de tudo, um detalhe que é muito importante nesse tipo de jogo é que não existe encontros aleatórios. Ainda bem que pararam com essa mania de criar encontros aleatórios. Eu acho que ninguém gosta desse tipo de mecânica. E aqui você consegue ver o monstro no mapa e você sabe o que você vai encontrar e você entra nas batalhas que você quer e foge das que você não quer. Nem preciso dizer que é um mundo recheado de segredo e puzzles para fazer, e é muito recompensador, porque você vai encontrar monstros diferentes e itens que vão te auxiliar nessa aventura, então isso te anima a explorar cada cantinho do jogo. Nunca vai saber onde o tesouro tá enterrado. Que tesouro, garoto? O tesouro de sou otário. Sou otário? Os designs dos monstros, eu achei eles bem interessantes. São 120 monstros para você gravar ao todo, porque aqui é gravar em vez de capturar, né? Afinal de contas não é uma Pokébola, é uma fita cassete. Eu achei os detalhes muito originais. Isso mostra um pouco da preocupação da empresa de só não ser mais uma cópia de Pokémon, e sim dar originalidade pro jogo. Então tem um design muito mais da hora que o outro, tá? Os monstros eles são belíssimos, além de toda a arte do jogo, né? Esse pixel art com uma animação muito bem fluida e muito bonita. A batalha desse game é aquela RPG padrão, né, galera? Por turnos. Aqui você usa energia, né, PA, para utilizar a habilidade do seu monstro. E as batalhas, elas são em duplas. Esse é um detalhe muito importante nesse tipo de jogo, porque ela gera muitas estratégias e opções pro player, entendeu? Não fica aquele algo monótono de se você simplesmente só usa o golpe mais forte do que o do inimigo e espera a batalha acabar. Aqui, realmente, você faz criação de build pro seu monstro. Você vai ter um monstro que é mais suporte, que vai dar defesa e curar seus monstros. Você vai ter o focado em ataque, você vai ter um que é mais tanker, que puxa o dano pra ele. E o sistema de fraqueza e vantagem desse jogo, ele é muito interessante. É outro grande diferencial de Cassette Beasts, que diferente de Pokémon, onde você tem um monstro que tem vantagem em relação ao outro e você simplesmente só vai dar mais dano, aqui essas vantagens podem vir de formas diferentes, por exemplo, um buff pro seu monstro ou um debuff pro inimigo, e até mesmo mudar o elemento. Se você utiliza fogo em um monstro de gelo, ele vira de água. Isso possibilita que um outro monstro seu de planta dê mais dano nele, que nem vocês estão vendo aí na imagem, que nem eu estava fazendo. Quando eu vi isso e comecei a pegar o jeito dessa coisa, eu achei isso muito interessante, é muito diferente, é o grande diferencial desse jogo. Porém, eu tenho que ressaltar que às vezes tem o seu lado negativo. Porque às vezes você acaba entrando em umas batalhas em que, por exemplo, os seus monstros não tem nenhuma vantagem específica contra aquele monstro, né? Então, ou seja, você já não vai dar muito dano nele. E acontece que nesse jogo tem bastante habilidades diferentes.
Por exemplo, uma que o inimigo ele não toma mais dano direto, mas dano físico, né? Então, juntando esses elementos de você não ter uma grande vantagem contra ele e você não conseguir dar danos físicos, as batalhas se estendem muito. Algumas batalhas que eram pra durar no máximo 1 ou 2 minutos, às vezes acabam durando 8, 9 minutos, porque você fica usando ataques ali que tiram 5% de dano do inimigo, e isso pode ser um pouco chato, tá, pessoal? Não é sempre que isso acontece, mas quando acontece, você quer morrer porque você não consegue acelerar o ritmo da batalha. E você pode até pensar, tá, mas por que você só não foge e vai pra outra? Porque às vezes são monstros de quests ou da história que você simplesmente não pode correr, tá, pessoal? Então não tem o que fazer, você tem que ficar lá macetando o bicho até ele morrer, e isso pode ser um pouco chato. Outra característica muito legal do game são as fusões. É isso mesmo, você pode fundir qualquer monstro do jogo, e eles têm um design próprio. Isso eu achei um detalhe muito legal, porque não só o seu monstro fica bem forte e vai te ajudar muito em diversas batalhas, mas ele expande aquela gama de designs de monstros que eu falei pra vocês no começo. Então, além de 120 monstros que você tem pra capturar ao longo do jogo, você ainda tem os designs das fusões. E eles também vão ser muito úteis contra os chefes do jogo, os boss. Só que em relação aos boss, galera, eu fiquei um pouco decepcionado, tá bom? Logo no começo, seu personagem ele descobre que você tem que enfrentar uns monstros especiais chamados de arcanjos para sair desse mundo paralelo. E esse é o grande objetivo do jogo. Você recebe essa quest desde o começo e você, terminando ela, você basicamente termina o jogo. E assim, os bosses, eles têm uns designs muito legais. Inclusive, tem uns bosses que tem tipos de animações diferentes. Tem uns que não são nem 2D, são 3D. E eu achei que isso agrega muito pro jogo. Porém, as batalhas eu achei extremamente chatas. Por quê? Primeiro, esses bosses, eles não possuem nenhum tipo de elemento. Então, toda aquela dinâmica que você tem de utilizar um monstro que tem vantagem e criar estratégias, isso tudo é perdido na hora dos chefes. E principalmente quando você utiliza a fusão, você basicamente só fica ali usando o golpe mais forte que você tem até a batalha acabar, e é basicamente isso. Alguns bosses até tem algumas dinâmicas diferentes, ali um pouco de puzzle, que você tem que raciocinar um pouco, você tem que bater em certos seguidores para conseguir dar hit no boss. Mas tirando isso, nada demais assim. Eu achei um pouco tediante. Você basicamente só vai ali usando o mesmo golpe e espera a batalha acabar. Por mim, poderia ter até um botão de acelerar, pra ser bem sincero, porque realmente essa parte foi um pouco frustrante e eu acho que eles pecaram um pouco nisso. Tinha que ser o ápice do jogo e eu acho que deixou a desejar. Além de tudo, os bosses eu não achei eles difíceis, porque eu tive a sensação que eu sempre estava overlevel, né? Eu acho que justamente por você explorar bastante, lutar com bastante monstro, você sempre chega no boss com tranquilidade assim de level, com um espaçamento tranquilo de level. Então as batalhas elas ficam um pouco mais fáceis, isso é um pouco chato. E eu espero que eles consertem muito esse aspecto do jogo no Cassette Beasts 2. Tá ligado? E agora eu vou falar de uns aspectos um pouco mais gerais do jogo. Uma grande vantagem que eu vi dele em cima do Pokémon é que o level ele é atrelado ao personagem e não ao monstro, tá? Isso faz muita diferença e é muito bom. Por quê? Quando você tá jogando Pokémon e você tá, sei lá, level 30 e você captura um Pokémon level 15, é muito triste você já não poder colocar esse monstro na sua equipe porque ele tá fraco, você vai ter que treinar ele, enfim. É sempre problemático essa parte do Pokémon, às vezes eu deixo de usar um Pokémon que eu queria só porque ele tá underlevel. Isso pode ser um pouco frustrante, mas no Cassette Beasts isso não acontece, porque como o level tá atrelado ao personagem, você já pode gravar o monstro e já colocar ele na sua equipe, porque se você estiver level 15, todos os seus monstros vão estar level 15. E isso ajuda você a manter um fluxo e tá sempre testando coisa nova e trocando, então isso ajuda demais a deixar o jogo mais interessante, tá? Os monstros, eles possuem um XP à parte, separado para cada um, mas isso é só para você evoluir eles. Sim, aqui também tem evolução. E como as batalhas são em duplas e o level é atrelado ao personagem, você também tem diversos parceiros para te acompanhar. Você como jogador, tirando a parte do monstro, vocês também têm status, igual todo RPG, né? Você tem vida, ataque, defesa.
e os seus parceiros também. Então você pode escolher ali qual que é o melhor parceiro para encaixar, se você quer um parceiro um pouco mais tanker, algum que vai te ajudar a dar um pouco mais de ataque mágico, por exemplo. E existe um sistema de relacionamento que, conforme vai aumentando, esse seu parceiro ele te dá mais vantagens na hora da fusão, a sua fusão fica mais forte, além de que libera mais a história desse personagem. Então é assim que você vai conhecer mais sobre eles e aprofundar a lore deles. Cara, em geral eu achei que Cassette Beasts ele tem uma história intrigante. A todo momento eu fiquei curioso pra chegar no final, pra saber como sair dali, o que tá acontecendo. Porém eu achei o final assim, da gameplay em si um pouco cansativa, tá? Esses elementos que eu falei todos até agora, eles contribuem pra jogabilidade, pra você ficar entretido no jogo, mas eu acho que chega uma hora que cansa. Eu acho que o jogo poderia ser sim um pouco menor, a história principal, e ter alguns extras pra quem gostou realmente do jogo ir atrás. Eu acho que essa fórmula funciona bem, porque você pega jogadores que estão ali só pra zerar o jogo e já partir por uma próxima, mas você também segura os players que gostaram e querem procurar a platina, né? Só que em geral o jogo ele não é difícil e pro final, como eu disse, que fica maçante, e eu acho que alguns players podem acabar dropando, tá? Mas deixa aí no campo dos comentários o que você achou, se você jogou, se você dropou, se você tá curtindo, se você conseguiu terminar. Eu tô realmente curioso pra saber a sua opinião, o que vocês acharam desse jogo. E claro, guys, há muito mais que explorar em Cassette Beasts, mas eu deixei essa exploração pra você. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima descoberta.